Olá, estamos de volta com mais uma aula de gestão ambiental. Na aula de número 9, vamos falar sobre o Sistema de Gestão Ambiental, o SGA. Como nós vimos nas aulas passadas, é preciso que exista uma integração entre o Sistema de Gestão Ambiental do Estado e também o Sistema de Gestão Ambiental da empresa. Então, durante essa integração, as informações que são passadas pela empresa vão ser recebidas pelo sistema do Estado, vão ser validadas, né, para verificar se aquela empresa está atendendo, né, aquilo que foi colocado como necessário para a qualidade do meio ambiente. O sistema de gestão ambiental mais difundido no Brasil é orientado pela família das normas ISO 14000, que inclui diferentes elementos relacionados à gestão ambiental em uma organização. De modo específico, a norma ISO 14001 estabelece os requisitos para a estruturação e implementação de um sistema de gestão que possa ser certificado. Então, nós temos a ISO 14001, né, onde nós vamos ter os requerimentos e orientações para a implantação dos sistemas de gestão ambiental. A ISO 14020, que vai tratar da rotulagem e declarações ambientais. Então, vocês lembram da aula que falamos sobre aqueles selos verdes, né? Então, essa rotulagem está ligada então, à ISO 14020. Já a ISO 14031 vai trazer as diretrizes para a avaliação do desempenho ambiental, a ADA. A ISO 14040 vai tratar da avaliação do ciclo de vida, né, a ACV. E a ISO 14063 vai trazer as diretrizes para a comunicação ambiental e exemplos. Então, nós vimos também na aula passada, né, que as empresas elas querem fazer essa comunicação, né, com o mercado, mostrando aí, né, o seu desempenho ambiental. Então, essa ISO 14063 vai trazer essas diretrizes para a comunicação ambiental. Então, no âmbito da família das normas ISO 14000, o desempenho ambiental ele se refere tipicamente à ação de reduzir o impacto ambiental de tal modo que a qualidade do meio ambiente seja favorecida. Por sua vez, a ISO 14001 não requer, a priori, que o sistema de gestão ambiental implementado promova melhorias no desempenho ambiental da organização. Então, não é uma coisa explícita e imediata, tá? Então, por exemplo, a ISO 14001 não estabelece um nível particular de poluição ou de desempenho ambiental, né? O uso de uma tecnologia em particular ou ainda padrões obrigatórios para os lançamentos sobre o meio ambiente. Então, como consequência, organizações que lidem com atividades similares podem apresentar efeitos sobre o meio ambiente bastante diferentes, ainda que estejam em conformidade com a ISO 14001. Então, o foco do sistema de gestão ambiental, em conformidade com a ISO 14001, está em melhorar os processos gerenciais, as práticas e procedimentos que controlam as atividades da organização que possam apresentar efeitos sobre o meio ambiente. Então, a ideia básica está em implementar um processo de gestão que, ao ser continuamente aperfeiçoado, possa eventualmente resultar em melhorias no desempenho ambiental da organização. Então, o sistema de gestão ambiental ele é montado para que ele possa ser sempre melhorado. Então, uma hora ou outra, se espera que aquela empresa ela possa poluir menos, ser menos agressiva com o meio ambiente por conta desse processo de melhoria contínua que está garantido pela ISO 14001. Então, você vai ter dentro desse sistema de gestão ambiental a política ambiental, né, que vai ser definida pela diretoria da empresa, com seus objetivos e metas, né? Nós vamos ter os aspectos que vão ser controlados, os impactos, né, que vão estar sendo verificados dentro daquela empresa, né, o escopo que trata a política, né, de gestão ambiental dela e os diversos programas de gestão, né, para poder lidar com os processos, né, que aquela empresa está lidando. Tá, ok? Então nós vamos ter a avaliação de desempenho ambiental, né, a ADA, que vai verificar esse desempenho da organização de acordo com aqueles aspectos, impactos e o escopo que foi definido, né? Além de também verificar se está batendo com os objetivos e metas da política ambiental, né? Então, diversas auditorias vão sendo feitas periodicamente para verificar se realmente a empresa está adequada, né, a prática, né, que ela está fazendo com as políticas que ela está
desenvolvendo, tá bom? E também nós temos a avaliação do ciclo de vida, que vai verificar o desempenho dos produtos e serviços da empresa, tá? Essa avaliação do ciclo de vida vai verificar se aquele produto, né, desde a sua origem, né, até o seu processo de reciclagem ou de deposição final, né, estão dentro dessa política ambiental. Então, 2 pontos importantes é a avaliação do ciclo de vida, né, dos produtos e serviços, e também a avaliação de desempenho ambiental, que precisa estar de acordo com a política ambiental da empresa. Então, o SGA ele vai prover um sistema estruturado de gestão, né, com planejamento, execução, verificação e revisão, por meio do qual um conjunto de procedimentos de gerenciamento é empregado para identificar, avaliar e gerenciar, de modo sistemático, os aspectos e requisitos ambientais que incidem sobre as atividades da organização. Então, a estrutura básica, né, de um sistema de gestão ambiental, de acordo com a ISO 14001, né, ele vai auxiliar a organização a assegurar que as ações necessárias para integrar as medidas de proteção ambiental e conformidade legal, para que elas sejam incorporadas às suas operações rotineiras e ao seu planejamento de longo prazo. Então, a estrutura básica, né, de um SGA, você vai ter, então, inicialmente o estabelecimento da política ambiental, feito pela alta direção da empresa. Você vai ter um plano de implementação dessa política ambiental. A partir daí, as ações para a implementação da política ambiental vão ser definidas. Com essas ações implementadas, vai ser feito um monitoramento e um estabelecimento de ações corretivas quando for necessário. E, finalmente, um processo de revisão de conformidade, desempenho, né, em relação ao estabelecido pelo plano ou pela política. Tá? Então, essa é a estrutura básica de um sistema de gestão ambiental. Então, o primeiro passo é esse estabelecimento da política ambiental. Então, a norma ISO 14001 requer a formalização da política ambiental que irá guiar as decisões da organização, assegurando o comprometimento por parte dos altos níveis gerenciais em relação aos objetivos e metas que estão estabelecidos. Então, é importante que haja um compromisso da alta gestão da empresa com essa política ambiental, né, porque vai ser necessário algumas decisões que são muito importantes em termos de recursos financeiros para garantir que essa política possa ser bem implementada. Então, a política ela deve ser apropriada ao porte e complexidade da organização, né? Ainda que geralmente não exceda 1 ou 2 páginas documentadas. Então, para facilitar sua compreensão, deve ser escrita em linguagem não técnica e comunicada a todos os membros da empresa e ao público em geral. Então, essa política ambiental é uma maneira da empresa se comunicar com o mercado, né, dizendo qual é a sua preocupação com o meio ambiente, que tipo de atitude ela vai tomar para preservar o meio ambiente. É lógico que essa comunicação tem que ser numa linguagem fácil, né, das pessoas poderem entender. E se é uma empresa maior, né, mais complexa, então essa política pode ser um pouco mais elaborada. Empresas menores podem ter uma política mais genérica, menos específica, né, do que uma empresa de grande porte. Então, tipicamente, uma política ambiental em conformidade com a ISO 14001 vai incluir o comprometimento dos gestores sêniores, né, a alta direção, com a prevenção da poluição, a melhoria contínua em toda a organização e a conformidade com as leis, regulamentos e padrões ambientais aplicáveis. Tá? Então, isso aí é o mínimo, né, que se espera de uma empresa que tenha uma política ambiental. Então, a política ambiental da organização vai estabelecer o ponto de partida para uma subsequente definição dos objetivos e metas do sistema de gestão ambiental. Então, sem essa política ambiental, não tem como você fazer, né, os outros passos desse sistema de gestão ambiental. Essa política, então, é o primeiro passo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma política ambiental de uma empresa que vai também descrever quais são, né, os aspectos que ela vai estar valorizando com relação à prevenção da poluição, o atendimento à legislação, a melhoria contínua. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né, de uma empresa produtora de cana-de-açúcar, né, com sua política ambiental também descrevendo aí quais são as suas responsabilidades, aquilo que ela deseja com essa política, né, de proteção ao meio ambiente. Ok? Então, como exercício para vocês, no nosso fórum, vocês vão também
pesquisar e trazer essas informações de algumas empresas que vocês vão encontrar, tá bom? Procurem aí empresas de diversos setores, diversos portos, e vão verificar se essas políticas, né, são parecidas ou se tem algum tipo de diferencial entre uma e outra, tá legal? Então procurem empresas que tenham uma boa visibilidade em termos de procedimentos ecológicos, né, de procedimentos sustentáveis, e traga para a gente no nosso fórum, para a gente poder debater e ter alguns exemplos, né, de políticas ambientais de algumas empresas, tá bom? Muito bem, então, depois de ter essa política ambiental, preciso fazer então um planejamento, né, do sistema de gestão ambiental. Então o planejamento ele tem tipicamente a função de determinar o modo como a organização irá atingir a sua política, né, de qualidade ambiental. Idealmente, deverão ser estabelecidos planos ambientais detalhados, cabendo à equipe responsável pelo sistema de gestão ambiental identificar os requisitos legais e considerar como as funções e atividades da organização interagem com o meio ambiente e desenvolver um plano para a redução de efeitos adversos derivados de suas operações. O plano deve contar com a participação de representantes de todos os níveis da organização, de modo a definir os detalhes da implementação do sistema de gestão ambiental. Então, também é preciso definir as ações de contingência e resposta a emergências. Então, por menos que a empresa deseje isso, né, às vezes acontecem emergências, problemas, desastres, acidentes. Então, é preciso pensar nessas ações de contingência e resposta a emergências. Então, eles deverão ser desenvolvidos, comunicados e testados os procedimentos voltados a assegurar que todos os incidentes potenciais sejam atendidos de modo efetivo pelo pessoal interno e externo, tá bom? Então, os aspectos ambientais, né, que vão ser aí configurados, né? Uma das funções mais importantes do sistema de gestão ambiental é contribuir com a identificação de aspectos ambientais significantes, que incluem as atividades, produtos ou serviços que interagem com o ambiente, provocando alterações, né, que são os impactos ambientais. Então, ainda que a ISO 14001 não descreva quais aspectos ambientais são relevantes para o sistema de gestão ambiental, é importante que se estabeleça um procedimento sistemático e verificável para a identificação dos aspectos ambientais e a determinação de sua significância. Então, também é preciso definir os objetivos e metas nesse nosso planejamento. Tá? Então, após a identificação dos aspectos ambientais relevantes, deve-se estabelecer um plano para o seu gerenciamento, que inclua a delimitação clara dos objetivos e metas, de modo a atingir aquilo que estabelece a política ambiental da organização. Então, nesse caso, os objetivos eles se referem, geralmente, né, a referências de longo prazo, enquanto as metas voltam-se para eventos mais específicos e mensuráveis que podem, inclusive, variar com o tempo e em função das atividades da organização. Então, cabe à organização definir seus objetivos ambientais de modo a deixar evidente aos seus empregados e colaboradores quais são as suas prioridades em termos ambientais. Então, a empresa precisa definir o que é prioritário para ela, para que não haja aí uma discrepância no comportamento dos seus funcionários. Né? Então, ela fala, isso aqui não pode fazer, e todo mundo tem que entender quais são os limites, né, da atuação de cada profissional. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de alguns objetivos e metas de um sistema de gestão ambiental. Então, temos ali como objetivo, né, atender todas as leis e regulamentos aplicáveis. Qual que é a meta? É não sofrer penalidades ou multas nesse ano. De quem é o responsável? Né? É o gerente jurídico. Tá? Então, eu preciso definir bem qual é o objetivo, qual é a meta e quem que é o responsável pelo atingimento daquela meta. A empresa pode ter o objetivo de minimizar a geração de resíduos. Então, a meta ela tem que ser uma meta quantificável. Né? Então, por exemplo, reciclar 75% de todo o papel gerado e 50% do alumínio. Tá? E quem que vai ser responsável é o engenheiro de processos. Ele é o chefe do setor, ele vai ser o responsável por essa minimização da geração de resíduos. Um outro objetivo seria melhorar o sistema de gestão ambiental. A meta seria obter a certificação ISO, no caso ISO 14001. Né? Quem que é o responsável? É o gestor do sistema de gestão ambiental. Tá bom? Então são alguns exemplos
de objetivos e metas de um sistema de gestão ambiental. Muito bem, nós vamos agora iniciar o nosso terceiro fórum. Tá? Ele tem uma pontuação de 0,6 pontos, então ele é avaliado, então é importante que você participe para que você possa receber essa pontuação, tá bom? Então converse com seus colegas e pesquise alguns exemplos de políticas ambientais. Tá? Então, como a gente já mostrou para vocês aí alguns exemplos, né? Então procure empresas de diversos portes e segmentos na internet, apresente as principais características dessas políticas aqui. Né? Tira um print, né? Copia um trecho e traz aqui para o nosso fórum para a gente poder ver aí diversos exemplos de políticas ambientais. Insira exemplos, né, e conte a sua própria experiência. Qual que é a política ambiental da empresa que você trabalha? Tá? Traz aqui para a gente. Comente e complemente as respostas dos colegas. Então, se algum colega colocar um texto que você achou interessante, diferente, observe, faça uma observação ou complemente, né, com a informação que você já possui sobre essa política ambiental. O prazo para participar, pessoal, é até o dia 23 de maio. Tá? Então não percam esse prazo, porque senão a sua participação não vai ser avaliada. Muito bem, temos também um exercício para a aula de hoje, né, que vai contar a presença e também conta uma pontuação para você. Tá? Então vai lá e responda questões aí de fixação do conteúdo da aula de hoje. São 2 questões de múltipla escolha, o prazo é até o dia 2 de maio para você entrar lá e responder as questões. Tá ok? Muito bem, na próxima aula nós vamos falar sobre a normalização e a certificação, né? Continuar falando sobre a ISO 14000 e a competitividade internacional, tá bom? Façam o exercício número 9, participem do nosso terceiro fórum também. Muito bom, por hoje é só e até a próxima.